Isso é mágico, tá? Você vai para uma negociação, o seu interlocutor te puxa para ficar discutindo preço e desconto. Acontece com vocês? Acontece comigo também. O negociador, ele não olha a parte de baixo do iceberg e talvez ele não esteja tão preparado. Então ele vai querer bater preço, bater desconto. Bater preço, bater desconto, você o que faz? Numa Olá pessoal, eu sou Roberto Fialkovitz, professor, empresário e expert em processos negociais. Hoje nós vamos falar de um assunto importante que envolve o planejamento da negociação, que eu considero talvez um bom destaque no processo negocial, que é o que nós chamamos de interesses e posição. O que são interesses em negociação e o que é posição. Para isso, eu gostaria de mostrar esse slide que nós estamos vendo aí na tela, onde nós vemos a figura clássica do famoso iceberg, né? E isso eu coloco mesmo de propósito, que o iceberg ele é importante para ilustrar essa condição dos interesses de posição, onde a parte visível ou a parte objetiva, né, a parte clara da negociação, ele fica para fora da água, né? Então é aquela pequena parte, aquela pontinha, essa pontinha branquinha aqui que estamos vendo, tá? Isso que a gente chama de posição. Posição é tudo em negociação, é tudo que está relacionado a algo muito tangível. Por exemplo, o mais clássico, preço, desconto, quantidades, cotas, ou seja, algo tangível que existe aí uma quantidade que você discute a posição. Por exemplo, eu vou discutir uma condição de um percentual de desconto. Eu vou discutir uma condição de preço. Eu vou tentar diminuir o preço, outro lado vai tentar aumentar o preço. Então, isso é a típica discussão em posição. Ou seja, nós falamos em negociação, discutir a linha acima da linha do iceberg. Aí, pessoal, vamos agora olhar essa parte de baixo, é a parte maior, é a parte obscura, é a parte que não está aparente, é o que nós chamamos da parte da negociação que está subjetiva. E eu costumo dizer o seguinte, é nesse ponto que estão os verdadeiros diamantes, os verdadeiros resultados dos processos negociais. Então, olha lá, parte de cima, posição, parte de baixo, que é os que a gente chama dos interesses, as reais necessidades das partes. Ou seja, o que são os interesses e as reais necessidades das partes? É exatamente o porquê ou a razão de os interlocutores estarem ali discutindo, negociando algo, ok? Então, pessoal, vamos fazer uma analogia importante aí. Por exemplo, os interesses e as reais necessidades, né, essa parte obscura, essa parte subjetiva do processo negocial, é importante que no planejamento eu identifique ou eu faça uma lista de todos os pontos que eu acho importante, o que são reais necessidades, o que são os reais interesses, que eu tenho frente àquela negociação, sem pensar em preço, sem pensar em desconto, não estou pensando na parte de cima, eu estou na parte subjetiva. E eu começo a relacionar. Eu costumo dizer, eu faço a lista dos meus interesses, das minhas reais necessidades. Então eu coloco uma série de pontos ali, que talvez são dores ou necessidades que eu tenho, ou receio ou temores que eu tenho que resolver. Então eu vou relacionando, fazendo uma relação do que é importante ali. E um ponto interessante, a partir do momento que eu fiz a minha lista de interesses, a minha lista das reais necessidades, eu posso até de uma certa forma imaginar os interesses, as reais necessidades do meu interlocutor. E ali eu preparo, talvez, uma lista das necessidades ou dos interesses da outra parte. Nesse momento, perceba que eu fiz, né, a minha lista e supostamente a lista dele, e eu posso fazer uma convergência. Ou seja, pessoal, presta atenção agora. Nessa minha lista de interesses e reais necessidades, na lista de interesses e reais necessidades do meu interlocutor, o que é convergente? Ou seja, o que talvez é caro para mim, que possa ser barato para ele. E talvez o que é caro para ele, que possa ser barato para mim. Existe esse ponto, isso é extremamente importante. Então você faz uma convergência do que você pode cooperar na negociação, do que você pode contribuir para outra parte, do que talvez não seja tão importante para você, mas é muito importante para ele, e assim fazer uma troca. O que talvez não seja tão importante para ele,
talvez seja muito importante para vocês. Eu tenho uma série de exemplos que eu posso dar. Por exemplo, há 2 ou 3 anos eu fui convidado para ser o palestrante de um grande evento de uma associação relacionada ao agronegócio. Bem, então ali estariam grandes corporações, estariam empresários relacionados ao agro, que é uma área que eu atuo também em processos negociais, em gestão de cadeia de suprimentos, é uma área encantadora. E eu fui convidado para fazer uma palestra, para participar de um evento. E eles me fizeram a seguinte colocação, falaram, olha Roberto, nós aqui, né, da instituição, nós somos sem fins lucrativos, então nós convidamos os palestrantes, ele dedica praticamente 1 ou 2 dias inteiros aqui ao evento, né, se caso você tiver tempo, mas o importante, você vai falar para 300, 400, 500 pessoas, sendo 100, 150 empresas. Então é um momento que você pode, e nós autorizamos que você fale do conteúdo, fale de processos negociais, fale né, dê a sua palestra e nós permitimos que você faça de uma forma talvez assim clara, até uma forma clara, no final uma propaganda da sua empresa, uma propaganda dos seus trabalhos de consultoria, uma propaganda dos seus negócios. Você pode ter um slide falando, bom, pessoal, então eu sou Roberto, olha, quem necessita, a minha empresa faz isso, aquilo, isso é legal, isso é uma colocação que a própria instituição me deu essa liberdade. E aí, pessoal, eu começo a pensar. Uma coisa é quanto vale a minha hora como palestrante, como professor ou como empresário, e uma coisa é avaliar a oportunidade que eu estou tendo ali. Uma coisa é eu cobrar por aquela palestra e uma coisa é eu não cobrar por aquela palestra, mas ter um ganho muito maior por estar à frente de 500, 600, 400 pessoas, 50, 100, 150 empresas. Então aí, o que é caro talvez para mim, seja barato para ele, e o que é caro para ele seja barato para mim. Por exemplo, pessoal, o que talvez seja barato para mim? Esse capital intelectual, a condição que eu tenho de falar de um assunto que interessam a eles, ou seja, eu já tenho isso internalizado, isso já é uma experiência minha, então isso para mim é barato. Eu já tenho isso, eu não vou precisar investir nada para adquirir esse conhecimento, já está aqui, ok? Então para mim é barato. Para ele é caro, ou para ele é importante, por quê? Porque não existe essa expertise, ele vai querer passar para os associados dele uma palestra que envolva esse conteúdo todo, então isso para ele é algo que é caro, e para mim é barato. Tá claro, pessoal? Aí vamos inverter agora a situação. Por exemplo, a oportunidade de eu estar ali naquele evento, naquele momento, falando lado a lado com pessoas importantes do meio, mas eu fazendo ali uma palestra, tendo a oportunidade de estar à frente de todo essa condição, toda essa quantidade de pessoas e quantidade de empresas, para os meus negócios que atuam no agronegócio, isso é extremamente importante. Ou seja, estar ali, para mim, não tem preço. Para mim é extremamente caro. Agora, para a instituição, é extremamente barato. Por quê? Porque a instituição já tem o evento montado, eles fazem um evento todo ano, em determinada época do ano, e aquilo já é algo que está pago, que já está montado, acontece uma série de detalhes, e eu tive a oportunidade de, em uma lacuna, participar daquele evento e fazer propaganda da minha empresa. Então, naquele momento, toda essa situação, todo esse ambiente, para mim seria muito caro, e para eles é extremamente barato. Então, pessoal, eu queria que vocês entendessem, né, de uma forma muito clara essa troca. E isso a gente discute no campo subjetivo da negociação. Isso a gente discute na parte de baixo do iceberg. Isso talvez num determinado momento ele seja algo que não seja, que é intangível. Mas depois que você começa a entender, você transforma aquilo em algo tangível. Ou seja, no momento que eu fiz aquela apresentação, que eu não cobrei absolutamente nada pelas horas que eu fiquei ali, né? Não fiz nenhuma negociação voltada à questão de cobrança e vice-versa. Para esse momento que eu investi esse meu tempo naquela oportunidade, olha, pessoal, de todas as empresas que estavam ali, se 5 ou 10% das empresas se interessassem pelo meu trabalho, talvez eu não conseguiria atender. E foi exatamente isso que aconteceu. Talvez não foi 10%, 7%, mas 5% me procuraram, onde nós fechamos negócios com pelo menos 3 ou 4% das empresas que estavam ali, que para mim foi algo extremamente importante. Ou seja, o que eu quero que você entenda, o que você raciocina. Quando se fala em negociação, ou quando você chegar nesse ponto do seu planejamento negocial, eu vou falar, eu estou aqui frente à posição
Interesse, a posição, desconto, preço, interesse, as reais necessidades das partes e pensa, pessoal, bem nisso aí. O que é caro para mim, que é barato para ele. E inverte. O que é caro para ele, que é barato para mim. Volta. O que é importante para mim, ó, a sua relação dos interesses, das reais necessidades, isso dá trabalho de fazer. Mas pare e monte. Ponha isso no seu planejamento. Então, o que é importante para mim e o que talvez não seja tão importante para ele e vice-versa. O que é importante para ele talvez não seja tão importante para mim. Faça essa convergência e eu asseguro a vocês, pessoal, por experiência que eu tenho, faça essa convergência antes de discutir a posição. Isso é mágico, tá? Você vai para uma negociação, o seu interlocutor te puxa para ficar discutindo preço e desconto. Acontece com vocês? Acontece comigo também. O negociador, ele não olha a parte de baixo do iceberg e talvez ele não esteja tão preparado. Então ele vai querer bater preço, bater desconto. Bater preço, bater desconto, você o que faz? Numa condição muito bem planejada, que você já considerou no seu planejamento, pega ele pelo braço, mergulha da parte do iceberg, da parte de cima, mergulha com ele para baixo e abre o leque. Aguce os interesses dele, mostre para ele todas as vantagens que a sua empresa pode fornecer se ele fizer negócio com você e mostre as vantagens que ele pode fornecer, ou seja, o que é intersecção, o que é convergência e não divergência. A parte de cima do iceberg, quando começa a discutir preço, desconto, é divergência. As condições começam a puxar. Preço e desconto é importante, mas ele é importante discutir depois que trabalhamos a parte de baixo do iceberg. Eu asseguro a vocês. Poderia contar 10 casos aqui. Eu asseguro a vocês, se as partes exploram, as duas partes negociadoras, exploram muito bem a parte de baixo do iceberg, depois quando você subir para discutir preço, desconto, ou seja, depois que você sobe para a parte de cima, como também no slide, para discutir posição, a posição já ficou muito menos importante do que talvez ela estivesse no início da negociação e os negociadores valorizando discutir, né, essa condição de preço, essa condição de desconto. Então, fechando, trabalhe primeiro a parte de baixo do iceberg, aguce o seu interlocutor, depois que explorou todos os objetivos, né, todos os pontos de baixo que são convergentes, aí vai trabalhar a parte de cima, talvez alguma divergência, ou seja, a divergência já ficou muito pequena, porque lá embaixo, quando nós exploramos o iceberg, eu descobri pontos, dores que podem ser resolvidos de uma forma que para mim talvez é muito importante, para outro não, e vice-versa. Ok, pessoal? Essa é uma dica importante. Não deixe de avaliar interesses e posição em processos negociais. Faça a sua lista, faça a lista dos seus interlocutores. Isso vai te trazer muito mais sucesso. Pessoal, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, espero que isso fique muito claro que é um ponto importante de negociação e não esquece, curte aí o vídeo, se você gostou, curte aí o vídeo. Pessoal, compartilha com suas equipes, com amigos, com parceiros, equipes e olha, se você tiver alguma dúvida, não esquece, se inscreve aí no canal, manda para mim uma mensagem relacionada a esse tema ou os temas que nós já discutimos, que eu terei o maior prazer em responder, ok? Boa, negociadores! Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.